Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Temos um compromisso cidadão, democrático, de ouvir todos os principais candidatos na maior cobertura de um processo eleitoral já vista na Bahia. Mais de 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política para você decidir melhor no dia 7 de outubro. Eu sou Pablo Reis, estamos recebendo aqui o candidato ao Senado da Bahia pelo PSL, o comandante Rangel, Kleber Rebouças Rangel, de 58 anos de idade. Seja bem-vindo, comandante. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa noite, Pablo. Boa noite, Cris. Daqui a pouco a gente vai ouvir as propostas do comandante Rangel. Agora eu preciso apresentar minha colega de hoje, que é a jornalista Cris Almeida, da equipe do Aratu Online e também do Comitê Linha de Frente. Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Pronto, a partir de agora já apresentamos o entrevistado e nossa convidada. Vamos acender o reloginho, dona Camila, de 30 minutos para que o comandante Rangel possa conversar com o eleitorado e falar sobre suas propostas. Comandante, o senhor é do PSL, o partido que hoje tem o principal candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, que é o líder das pesquisas. Isso deixa o senhor confortável para fazer a campanha aqui na Bahia? Confortável não é a palavra, Pablo. Nós temos um sentimento de que passa hoje pela maioria dos brasileiros de bom coração, da responsabilidade que nós estamos propondo a fazer as mudanças necessárias. O Jair Bolsonaro, ele foi escolhido pelo povo, ele não foi escolhido pelo partido, nem foi escolhido pelos grupos políticos, como a gente conhece aí. Quando a gente percebe, quando a gente vê que o PT e o PSDB dizem que vão juntar para derrotar o Jair Bolsonaro, caso haja o segundo turno, nós já ficamos preocupados. Por quê? Porque a gente vê que o interesse é político. Eles não estão discutindo o Brasil. Então, não ficamos confortáveis, porque quando as pessoas passam para nós, essas pessoas passam para nós a responsabilidade de representá-los, nós ficamos apreensivos e de preocupado a responsável. O candidato, inclusive nesta madrugada, passou por mais uma cirurgia delicada. O quadro clínico dele é estável, mas a situação não é completamente livre de perigos. Isso não torna a campanha nesse processo, nessa etapa que estamos vivendo, ainda mais conturbada, na opinião do senhor? De fato, aquele tipo eu não sou médico, mas conversei com os médicos amigos e hoje, ainda na madrugada, eu conversei com o Carlos, o filho de Bolsonaro, e onde ele me passou. Esse procedimento, ele é muito recorrente nesse tipo de cirurgia, né? Que basicamente é a aderência na área de cicatrização, um tecido adere ao outro. Isso causa um desconforto muito grande para o paciente. E o método é cirurgia, é você fazer aquele desligamento, aquele afastamento, para evitar. A informação que o senhor teve, desculpe então, a informação que o senhor teve do estado de saúde do candidato, qual foi a informação? Falei com o filho dele, com o Carlos, na madrugada de hoje, e ele me passou, e logo depois, nas 6 horas da manhã, já saiu um boletim afirmando essa condição. Então, ele ainda brincou comigo, usou um apelido que ele usa, disse, olha, o nosso cavalo é muito forte e tal. É brincadeira de pai com filho. Eu que conheço o Bolsonaro, conheço os filhos, como todo carioca, é uma pessoa totalmente diferente disso que dizem dele na televisão. Pessoa extrovertida, brinca com todo mundo. Tem muita coisa, eu digo assim, você me parece que é baiano, você nasceu na Bahia. Ele disse, por quê? Eu disse que você tem mania de abraçar todo mundo, de pegar todo mundo, que nós baianos temos esse hábito, né? Tá sempre abraçando, pegando as pessoas. E aí brinquei com ele nisso daí. Então não falei com ele, ele ainda não está em recuperação. Nós estamos realmente preocupados porque a gente sabe que é uma facção criminosa que abateu, né, que está abatendo todos os adversários. Se você pegar de Celso Daniel para cá, tem uma lista tremenda. Quando ele fez uma selfie dentro do carro dizendo, olha, eu sei dos riscos que eu estou correndo. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. O senhor acha então que é um crime com um objetivo eminentemente político, provocado por muito mais gente do que
Adélio Bispo Adélio. de Oliveira. O senhor acha que tem mais gente envolvida? Digo para vocês, para os amigos que estão nos ouvindo, aguarde o desdobramento, a Polícia Federal está trabalhando nisso daí. Não tem, é simples. Aonde o Adélio achou 5 milhões, 4 milhões de reais para contratar uma equipe daquele tipo de advogado. São 4 advogados da primeira linha Do Brasil. São os melhores criminalistas, os melhores juristas do Brasil. Então, aguarde o desdobramento, a Polícia Federal está trabalhando nisso aí e vocês vão ver o que é que está por trás desse grupo que está aí no comando, que está no Brasil. Então, isso a gente não pode afirmar agora, mas certamente isso virá na hora certa e nós vamos saber o que aconteceu. E o interessante é que o Bolsonaro, ele preveu isso daí. Eu ainda brincando com ele, 8 horas antes eu tive em Ceilândia com ele, e ele me chamou, vamos lá para Juiz de Fora. Eu falei, não, eu tenho que voltar para a Bahia, e fizemos um vídeo, tem até um vídeo meu aí com ele, e ainda brinquei assim, toquei na barriga dele, falei, rapaz, você tem que se proteger, não pode andar assim. Ele falou, olha, mas alguém tem que fazer alguma coisa, infelizmente isso não tem jeito. Porque muita gente falava e fala que ele anda com colete à prova de balas, ele não usa colete à prova Em de balas. algumas situações ele já usou, a pedido da Polícia Federal. Ele, como candidato a presidente, naquele momento ele tinha 20 policiais. 20 policiais da Polícia Federal. E mesmo assim o agressor conseguiu chegar. Ele gosta de pegar nas pessoas, ele gosta de apertar a mão, ele gosta de abraçar as pessoas. Infelizmente é uma coisa que não tem. Ou você afasta das pessoas, ou você tem contato. E ali você viu que foi uma coisa premeditada. Ele foi para Juiz de Fora, ele ficou de Juiz de Fora, ele era um desempregado. Então, vamos ter calma que isso vai vir à tona. Comandante Rangel, ele é baiano de Vitória da Conquista, atualmente mora na cidade de Barreiras, no pujante oeste da Bahia. Um dos principais projetos do comandante Rangel está aqui, está escrito, eu vou ler inclusive nas palavras da assessoria. Encabeçar o projeto de posse de arma para a população brasileira, criando regras para a mesma, bem como o direito do cidadão de defender sua propriedade e sua família. O senhor considera a melhor posição deixar todo mundo que quiser armado no país? Não é assim. Não é todos que queiram. É todos que se capacitam para isso. Isso nós temos uns números, por exemplo. Depois do porte de arma, de 2006 para cá, o crime aqui na Bahia, que é o maior do Brasil, mais que o Rio de Janeiro, aumentou em 90%. Então, se você for pegar mundialmente, o que tem, os países que a população que se capacita e que opta por ter um porte de arma, por portar uma arma, são os menores índices do mundo nesses países, menores índices de homicídio. Então, isso são dados, fatos concretos. Tem outro detalhe. Quando fizeram o referendo, a população, 63% da população, disse não ao desarmamento. A pessoa acha que ele pode proteger a empresa dele, que ele pode proteger a casa dele, a família dele, portando uma arma. Ou, simplesmente, tendo uma arma em casa. O que o PT fez? Não seguiu o referendo e fez a lei do desarmamento. Porque isso é um passo para a aplicação do comunismo. Todo mundo sabe, para você aplicar o comunismo num país, a primeira coisa é desarmar a população. O americano, o canadense, o suíço, o inglês, todas as pessoas que querem ter arma, eles vão se capacitar, vão fazer curso de psicoteste, etc. Vou te dar um dado muito interessante aqui. Com o Bolsonaro tinham 20 policiais federais armados com pistola .40. Eles são tão capacitados que não hesitaram. Na hora não houve nenhum disparo. Porque qualquer disparo ali poderia ferir 3, 4, 5 inocentes. Então, o que é a preparação para usar a arma? É isso daí. E os índices provam no mundo todo que a arma protege as pessoas. Não são armas que matam. O que mata as pessoas são as pessoas. Para a gente entender até melhor a linha de pensamento, tanto do Bolsonaro, que eu já vi que é muito próximo ao senhor, como do comandante Rangel, o que é que leva a crer? Quais as evidências e as pistas que fazem o senhor acreditar que o comunismo está sendo insinuado por uma ideologia partidária aqui no Brasil?
Se você pegar a cartilha de Marx, para se fazer o comunismo no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer são separar as pessoas. Separar o preto do branco, o rico do pobre, as classes estudantis, o índio do quilombola, o quilombola das pessoas que moram na cidade. Então a primeira coisa é isso daí. A outra coisa é desarmar o país. E você vê que todos os segmentos, outra coisa, acabar com as religiões, com as crenças. Então, tudo isso você está vendo aí na Rede Globo todo dia. Incentivar o sexo, as crianças para derrotar as famílias. Então, é isso que o Brasil vem seguindo, os passos. Mas, infelizmente, e felizmente para nós, entrou Sérgio Moro nessa história aí e hoje mais de 30 petistas estão presos. Preso por roubar o Banco do Brasil, preso por roubar a Petrobras, preso por fazer corrupção em política, enfim. Então, o projeto estava sendo muito bem elaborado. Graças a Sérgio Moro foi que nós tivemos uma contenção nisso daí. Então, portanto, eu digo assim para você, nós estávamos a ponto de virar a Venezuela. E não virou a Venezuela por conta do agronegócio que vem sustentando, que é o esteio do país. Hoje é o PIB do agronegócio e é o PIB da mineração também. A mineração ainda muito acanhada, que nós poderíamos ser um dos maiores do mundo. Eu quero falar sobre agronegócio daqui a pouco, inclusive no oeste da Bahia, que é o polo, talvez, internacional de agronegócio, está sustentando o estado da Bahia. Mas Cris Almeida, nossa colega jornalista, tem uma pergunta para o comandante Rangel. Isso. Na verdade, eu quero aproveitar o tema do armamento e perguntar para o senhor, o armamento na população pode ser um problema, inclusive, para os policiais. E aí, uma outra ação da sua assessoria manda para a gente é a criação da lei de proteção aos policiais. E aí eu queria que o senhor explicasse essa lei, aproveitar que o senhor está falando sobre armamento, explicar para a gente o que é essa lei. Cris, eu vivi minha juventude em Vitória da Conquista, outra época eu estava aqui em Salvador estudando. Mas o que eu digo para você, o policial fica muito confortável quando sabe que um cidadão está armado. Um cidadão de bem, um homem de bem. E posso fazer um comparativo. Lá nos Estados Unidos, o bandido atirou no policial, o policial caiu, o cidadão passou, pegou a arma do policial e matou o bandido. Se fosse aqui no Brasil, ele estava preso. Lá ele foi condecorado. O cidadão foi condecorado. Ele nem tinha porte de arma, ele pegou a arma do policial, enfrentou e matou o bandido. Então foi chamado, Obama, todo mundo lá vai e premiou o cara. Então aqui os valores são invertidos. Aqui o bandido anda com fuzil, anda com todo tipo de arma, e o policial anda com uma arma de baixo calibre, com equipamentos totalmente inferior ao crime organizado e não tem sequer uma viatura blindada. Então, isso é um projeto que nós estamos fazendo. Foi Bolsonaro que me pediu para fazer esse anteprojeto, fazer avançar nessas discussões. E os policiais, eles não têm equiparação salarial. Um policial pode ganhar um salário aqui, ali em Sergipe ganhar metade, no Maranhão ganhar um quarto, lá no DF, por exemplo. Aqui na Bahia, um policial ganha metade do que se ganha em Brasília, no DF. Então, precisamos de uma lei para equiparar isso daí, precisamos de proteção para o policial, de treinamento para o policial. Hoje os policiais estão recebendo treinamento, por exemplo, de abordagem, segurança, defesa pessoal, de 4 em 4 anos. Imagine o crime se organizando e a polícia se desorganizando. A blindagem do carro. Hoje eles atiram de fuzil, um fuzil atravessa 2 carros, para você ter uma noção. Precisamos, no mínimo, uma proteção mínima. Os policiais estão sendo alvejados pelo para-brisa do carro. Então, uma proteção não custa muita coisa. Agora, tem que parar de roubar, porque o dinheiro existe. O dinheiro existe. Tem que parar de roubar e de fazer propaganda que o governo está dando segurança, que está dando segurança. Não está dando nada. Qual a opinião do senhor, comandante Rangel, o senhor que é candidato pelo PSL ao Senado da Bahia, qual a opinião do senhor sobre essa expressão direitos humanos? Primeiro, não existe direitos humanos. Aqui no Brasil foi montado direitos para os bandidos. Essa é uma verdade. A ONU, nós sabemos, o mundo todo está denunciando a ONU por ser uma instituição de esquerda. Esse é o problema. Se você pegar hoje
o policial que é alvejado, ou o cidadão, o bandido atira, mata, assalta, pratica um crime de homicídio. Ele vai para a cadeia, recebe um salário bacana, R$ 1.700, e a vítima, se for um pai de família, ninguém vai lá. Então, é uma proteção para bandidos. Bolsonaro denunciou isso em 2012. E vem colocando isso, isso vem ecoando. Magno Malta vem falando a mesma coisa, a própria Ana Amélia, Onyx Lorenzoni do DEM. Então, são pessoas que têm comprometimento com o Brasil. Não estou falando aqui que Bolsonaro, estão vários que estão falando. Agora, eles tentam fechar o nome de Bolsonaro, porque ele é homofóbico, porque ele quer sair matando todo mundo. Não tem nada disso. A realidade é outra. E com essa oportunidade que a gente tem de vir na televisão e falar para vocês que a gente hoje vê na televisão, Rede Globo, o que é que nós estamos vendo na Rede Globo? Incentivo, kit gay, abordando as crianças de 6 anos. Uma criança de 6 anos é um incapaz. Para você ensinar uma criança, vamos mandar uma menina de 6 anos beijar uma outra menina para ver se ela gosta. São os canalhas, são os canalhas. E aí Bolsonaro fala do jeito dele e o que acontece? Porque ele é homofóbico, porque ele disse isso assim do estupro. Quando ele falou do estupro do Chapinha, que estuprou a menina várias vezes, depois degolou a menina, e aí veio aquele episódio, fica passando aquela frase fora do contexto. Com a deputada Maria do Rosário no Congresso Nacional, uma discussão que em determinado momento parece que o Jair Bolsonaro, ele falou aqui nesse estúdio que não foi bem assim como foi editado, mas em determinado momento vaza o áudio de Jair Bolsonaro dizendo algo do tipo: eu não te estupraria porque você não merece, não é assim? Porque ela perguntou se ele estava incentivando o estupro. Eu disse, como que eu estou incentivando? Nós precisamos acabar com essa história que vem na questão da menoridade, que é um homem de todo tamanho, com 17 anos de idade, o tal do Chapinha, que era aquele na época, que hoje você sabe que um menor de 16 anos de idade tem mais informação do que uma pessoa com 30 anos de idade na década de 80, por exemplo. E aí, são bandidos travestidos de menores, então tem que acabar com isso, maioridade penal. Qual é a proposta do comandante Rangel para maioridade penal? É reduzir, é acabar? Como é que o senhor pensa? Reduzir para 16 anos, no mínimo, para 16 anos, porque, por exemplo, uma criança com 10 anos de idade, que usa o computador, que assiste o filme, que vê as notícias, se ele matar o pai e a mãe lá nos Estados Unidos, ele pega prisão perpétua. Não tem recuperação. Diz os psicólogos, não sou eu que estou dizendo. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Inclusive, eu quero dizer para vocês aqui que eu, como cristão, eu sou contra o aborto e contra a pena de morte. E Bolsonaro é também. Não estou dizendo que eu sou porque ele é. Nós somos, foi isso que nos ligou. O nosso laço de amizade vem dessas coisas que nós temos em comum. Você conhece há quanto tempo? Há mais de 3 anos. Certo. Há mais de 3 anos que eu venho conversando com ele. Eu estou sempre em Brasília, levando as demandas daqui da Bahia, hora da agricultura. Eu fui secretário de Agricultura em Barreiras em 2004. Eu estou sempre levando essas demandas da hora da indústria, hora da aviação. Eu estou sempre lá nos corredores buscando. Inclusive, a candidatura do senhor foi um pedido de Bolsonaro, não é isso? Exato, Cris. Foi um pedido dele e eu não tive nem o tempo de fazer a pré-campanha, né? Faltava poucas horas para fazer o registro da ata e ele me ligou, me pediu, precisava contar comigo, precisava de um empresário, de uma pessoa que conhecesse da política. E ele sabe que eu nunca quis ser candidato, nunca tive nenhuma pretensão política. E aí ele falou, disse, olha, eu gostaria que você aceitasse. E eu, sem pensar na hora, eu aceitei. E Você arrependeu ou não? Não. Eu sou um soldado para cumprir o que eu acho. Eu hoje sou uma pessoa independente. Já passei meu patrimônio todo para meus filhos. São 3 filhos, o mais velho faleceu. E eles quem cuidam dos negócios, cuidam das empresas. E eu tenho tempo livre para cuidar das pessoas. Eu tenho tempo, como eu fazia, como estava fazendo sempre lá em Brasília, cuidando hora de um setor, hora da aviação, hora da agricultura, hora da indústria. Então eu me coloquei à disposição dele e não vi por que não me dedicar a isso. Mas o senhor é muito ligado à aviação, né? O senhor, além de apaixonado por aviação, pelo que eu vi, o senhor lida
profissionalmente com a aviação. Além da aviação, também a parte do agronegócio, da agricultura. São dois temas, dois segmentos que são muito familiares a quem mora no oeste da Bahia. Eu queria que o senhor falasse para o povo da capital, principalmente, como é a vida no oeste da Bahia, que muita gente não conhece. Pablo e Cris, eu vou te dizer uma coisa. O oeste da Bahia, para quem não conhece, deveria conhecer. O oeste da Bahia é um pedaço do primeiro mundo dentro da Bahia. Eu gostaria que isso fosse estendido para a Bahia toda. Falta o quê, comandante Rangel? Falta a presença do Estado. Você acredita? Os agricultores estão fazendo as estradas e as pontes por falta da presença do Estado da Bahia. O governador sai daqui, vai lá para uma cidadezinha do interior, ali meio próximo do oeste ali, e leva uma viatura da polícia militar. E chega lá, entrega 2 soldados e tal, e a população está nessa situação de insegurança, vai lá aplaudir. Olha, pelo menos chegou um carro da polícia, você se sente parcialmente seguro. Mas aí vai o governador com um avião e contrata mais 5 aviões para levar os convidados, os repórteres, para a imprensa, os deputados. Eu, como sou aviador, sempre digo isso. Eu faço uma conta rápida do aluguel daqueles aviões, dava para comprar no mínimo mais 2 ou mais 3 viaturas. Só para alugar e fretar? Só para ir lá entregar uma viatura, ele gasta o dinheiro de mais 2 ou 3 para dizer que está cuidando da Bahia e que está na correria. Está na correria atrás de voto, esse é o problema. Isso é a verdade, correria atrás de voto. Então, o oeste da Bahia, hoje, se o governo da Bahia nada fizer, não faz falta. Porque os agricultores, os empresários, a população já tomaram conta do oeste da Bahia, pela ineficiência e ausência do serviço. Essa frase eu estou com o comandante Rangel, ele é candidato ao Senado da Bahia pelo PSL. Essa frase é até um pouco preocupante, porque eu sou de uma época, eu tenho 40 anos, que já ouvi rumores sobre separação, emancipação do oeste da Bahia se transformar em um outro estado que não a Bahia. Houve uma movimentação, eu acho que 20, 25 anos atrás para isso. É um sentimento comum lá na região? Ainda é. O senhor, como senador, defenderia isso? Existe muitas pessoas que têm um interesse, uma população grande, que tem o interesse para criar o estado do São Francisco. Tudo que tiver do São Francisco para lá. Até porque isso não pertencia à Bahia há tempos atrás. Isso pertencia ao estado do Pernambuco. E tanto os pernambucanos, governos, estou falando de governo, como os governos baianos, não se interessaram. Aquilo ficou quase que sem estado. Terra de ninguém. Terra de ninguém. E aí foi feito um acordo e foi integrado à Bahia. Então, por quê? Porque era uma grande região de área de cerrado. E naquele tempo não era desenvolvida a tecnologia para se plantar no cerrado. Porque o cerrado é um solo pobre. Mas com a chegada dos sulistas, com as tecnologias, com as coisas que foram aplicadas, não só do Brasil, mas mundial, a transgenia, né? Então isso daí essa tecnologia foi sendo criada e aquilo lá virou um Eldorado. Se vocês chegarem lá na época de dezembro, janeiro, fevereiro, quando as lavouras estão a todo vapor, é a coisa mais linda, é impressionante. As máquinas que são utilizadas no oeste da Bahia são as máquinas mais avançadas do mundo. Do mundo. Os tratores lá hoje não precisam mais do operador, para vocês terem uma ideia. Uma colhedeira, ela colhe a safra e ela registra onde produziu mais e onde produziu menos. Ela manda para um software e a plantadeira no ano seguinte vem corrigindo o solo, colocando somente os nutrientes necessários para não desperdiçar aquele solo. Então, o oeste da Bahia é uma coisa... Como senador aí, sim, porque isso passa no Senado. Uma proposta como essa vai para os órgãos legislativos e fatalmente cairia no colo de o senador, o comandante Rangel, caso eleito. O senhor aprovaria, encabeçaria a ideia de separar o estado do São Francisco da Bahia? Luiz Eduardo, o saudoso Luiz Eduardo, filho de Antônio Carlos Magalhães, foi quem fez a lei proibindo que para você fazer uma divisão, até hoje, de um município, separar um distrito de um município, você tem que ouvir as duas partes. Então, isso jamais passaria, porque a Bahia não aceitaria fazer.
E como a Bahia não aceita, e eu vou para o princípio da moralidade, para você não criar mais um governo, mais uma assembleia, mais outras coisas, então eu acho que ainda não é a hora. No dia que nós tivermos um pacto federativo diferenciado, eu acho que não só a Bahia, mas o Amazonas e outros poderão ser divididos para o bem, não divididos para ser mais um ninho político, que é o que, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. O senhor criticou agora a gestão do governador Rui Costa, e aí eu queria saber qual é a sua relação com o João Henrique, né, o ex-prefeito de Salvador, que é quem o Jair Bolsonaro está apoiando aqui para governador da Bahia. Nós temos que falar disso com sinceridade. João Henrique, ele é do PRTB, que está coligado com o PSL, tá? A minha relação é a melhor possível e eu quero, inclusive, dizer que Celcinho Cotrim é o meu parceiro e é o parceiro que estamos juntos na chapa. Quem quiser votar em Bolsonaro não vai votar em candidatos que não é da coligação de Bolsonaro. Então, é o comandante Rangel e Celcinho Cotrim. O João Henrique, ele já foi prefeito da cidade, tem os problemas dele com a população, não está tendo aceitação, mas eu, por coerência, voto no primeiro turno em João Henrique e voto no outro que tiver condição de tirar o PT da Bahia, que é o maior enraizamento que nós temos hoje da corrupção do partido, hoje está dentro da Bahia. Reforma tributária. Estou vendo aqui que o senhor é interessado nesse tema e tem propostas a respeito da reforma tributária. Como seria feita a reforma tributária, na opinião do comandante Rangel? Pablo, todas as vezes que nós chegamos em época de política, você vai ver muitos políticos falar em reforma tributária e reforma eleitoral. O que acontece? Reforma tributária simples. Onde está dando certo? Menos imposto, maior emprego, maior arrecadação. Trump fez agora. O que é que ele fez? Em um ano, quando mediram um ano de governo do Trump, ele tinha injetado nos Estados Unidos dinheiro que tinha ido para fora, saiu dos Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, 6 trilhões de dólares. Hoje nos Estados Unidos não existe taxa de desemprego zero. Hoje você escolhe aonde você quer trabalhar. Os empresários e empreendedores estão disputando os funcionários. Olha que coisa maravilhosa. Então, baixar imposto é a principal coisa que nós temos que fazer. Por quê? Porque aumenta a arrecadação. Agora, não haverá reforma tributária se nós continuarmos com essa cesta de impostos. Nós temos que partir para o imposto único, que é aquele que você, quando compra um bem, você, lá nos Estados Unidos é assim, é simples. Não tem essa máquina monstruosa para coletar imposto e ainda está multando e taxando as pessoas. Então, você paga um bem e paga na outra máquina o que eles chamam de taxa. Você comprar um telefone, você paga um telefone e paga a taxa. Grampeia na nota, você leva embora, tá pago o imposto. Aquele crédito entra direto, online, na conta do governo. Não precisa ninguém ir atrás. Menos burocracia. Menos burocracia, mais eficiência, maior resultado. A taxa lá, ela gira entre 4% e 6%. Todo mundo quer pagar, porque com esse dinheiro você vive bem, o governo te fornece tudo. Então o que é que nós temos aqui? Um governo maior do que o Brasil. Para quê? Para prender os brasileiros, para que os brasileiros sejam cada vez mais dependentes dos políticos. E a questão que envolve praticamente todo brasileiro, que é a questão dos juros bancários. Tem um spread bancário que todo candidato que vem aqui fala que é alarmante. A taxa de juros nominal é um valor, a taxa dos juros que você paga no cartão de crédito é 100 vezes, às vezes, maior do que isso. Como é que se resolve esse problema, comandante Rangel? Se você deve o banco hoje, você paga 300% por ano. Se você pegar hoje os 5 maiores bancos, o que eles cobram de taxa, aquelas taxinhas de serviço que você paga para tirar o extrato, 5 maiores bancos, eles arrecadam mais dinheiro da população do que o PIB da saúde e da educação. Isso aqui é o paraíso dos bancos. Como é que vai se fazendo isso? Só com Paulo Guedes lá dentro. Porque não é com Meirelles, não é com esse pessoal que vai acontecer esse tipo de coisa. Então, eu quero dizer para vocês que o Brasil tem jeito. O Brasil vai dar certo. Nós somos um país rico.
nós temos condições de fazer melhor. Basta que os políticos que lá estão, se vocês me credenciarem para ir para lá, eu quero dizer, você é o senador da Bahia. Eu não vou ser o senador nem de ACM Neto e nem de Rui Costa. Eu vou ser o senador que vai lá para brigar e representar a Bahia no Brasil. Não tenho nenhum acordo com partido político, com banco, com coisa nenhuma. Comandante Rangel, o senhor tem mais 45 segundos, o senhor pode usar da forma como bem entender. Eu quero dizer para vocês que existe agora, como o Bolsonaro está na preferência popular, tem muitas pessoas pedindo o voto, dizendo que votam em Bolsonaro, que eu sou Bolsonaro, que eu sou amigo de Bolsonaro. Eu quero pedir para vocês para buscar na coligação, aí na internet, buscar na coligação e votar nos candidatos da coligação de Bolsonaro. Assim, nós teremos condições de ajudá-lo para mudar a Bahia, para mudar o Brasil e, consequentemente, mudar a vida de vocês. Não somos nenhuma autoridade para ser melhor do que os outros, mas não temos compromisso com a política. E quero aproveitar esse instante para pedir a vocês para dizer, no dia 9, no dia 16, domingo agora, às 9 horas, nós estaremos no Farol da Barra, pedindo a todos pela recuperação de Bolsonaro e convidando vocês para ir para um evento cívico, não político, evento cívico. Estaremos lá. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço, candidato. Muito obrigado. O tempo do senhor esgotou, os 30 minutos regulamentares que servem para todos os candidatos que são convidados aqui. Agradeço ao senhor pela visita, agradeço a toda a assessoria que veio acompanhando ao senhor e reforçando o compromisso da Aratu, do Aratu Online, com a cidadania, com a democracia e com o seu voto. Aqui os candidatos falam e você tira suas conclusões. Aqui não tem pelotão de fuzilamento, aqui não tem agressão verbal, aqui tem apenas opiniões. E vocês são os mais capazes para julgar essas opiniões e propostas. Vou encerrando por aqui, agradecendo a todos os meus colegas. Cris Almeida, muito obrigado. Meus colegas que estão aqui em toda a operação, como sempre, brilhantes. Foi um prazer ter acompanhado vocês. Muito obrigado também pela audiência. Eu volto amanhã com mais entrevistas no Linha de Frente, porque nas eleições de 2018 você escolhe Aratu e confirma. Um abraço, até a próxima.